E o presidente Jair Bolsonaro ignorou a pergunta de um jornalista sobre tortura em presídios no Pará e orou para que Deus, abro aspas, lave a cabeça dessa imprensa fétida, fecho aspas. O repórter se referia a uma ação de improbidade administrativa assinada por 17 procuradores da República do Pará, que aponta tortura em presídios do estado que passaram a ser controlados por uma força-tarefa federal autorizada pelo Ministério da Justiça. A pasta diz que os casos ainda precisam ser comprovados e defende a atuação dos agentes federais. Ao ser questionado a respeito do assunto, Bolsonaro classificou a pergunta como besteira e disse que os jornalistas não viam problemas nos governos anteriores. Fala, Josias. Eu acho muito triste que um presidente da República trate como besteira um caso de tortura no sistema prisional. Isso é triste, sobretudo, pela sinalização que passa para uma sociedade que já trata o horror das cadeias com hedionda naturalidade, com muita naturalidade. É cada vez menor o número de pessoas dispostas a esboçar alguma reação quando surge uma notícia de mortandade nas cadeias ou tortura de preso. Morreu preso, pois que se matem lá, de preferência com requintes de crueldade. Seria injusto atribuir só ao Bolsonaro essa falência do humanismo. Em 2017, o Datafolha fez uma pesquisa, antes da disputa presidencial, portanto, e verificou que 57% dos brasileiros concordavam com a máxima segundo a qual bandido bom é bandido morto. Na campanha presidencial, o Bolsonaro, que já não gosta desse assunto, já trata preso como dejeto, ele surfou nessa onda e, em meio ali a uma campanha que ele criticava muito o Supremo, o Congresso, ele trazia na ponta da língua um plano de governo para lidar com facções criminosas e com o problema nos presídios. Ele se revelou, me lembro bem disso, numa entrevista que deu no Ceará, salvo engano. Ele disse que era adepto do modelo da Indonésia, onde traficantes e consumidores de drogas são condenados à morte. Bolsonaro dizia apreciar também a fórmula das Filipinas, onde os bandidos são passados nas armas ali sem a necessidade de sentença formal. Ele falou na ocasião que tinha dia que morriam 400 vagabundos lá. Isso resolve a questão da violência. Isso é o que dizia o Bolsonaro durante a campanha. Como no Brasil não há pena de morte, o Bolsonaro distribuiu uma solução, preconizou uma solução que aqui entre nós não existe. Então não há pena de morte, não há pena perpétua. Uma hora, esses bandidos que estão lá sendo torturados ou controlados por facções criminosas, eles vão sair da cadeia e vão sair piores do que entraram. Então não adianta a gente ficar dando de ombros para a tortura, dando de ombros para a ausência do Estado nos presídios. É preciso encarar esse problema de frente e tentar resolvê-lo. E não será tratando tortura como besteira que a gente vai resolver o problema. O problema cada vez se agrava mais e o preso vai sair um dia, vai sair pior do que entrou. Vera. Concordo em gênero, número e grau com o Josias, uma bela explanação que eu posso assinar embaixo. Não é um país civilizado, um país que flerta com a barbárie escabrosa como a que acontece nos presídios brasileiros. Isso não é política de Estado. E no caso, o que se tem não são facções se matando entre si, o que já é deplorável, né? Facções que controlem os presídios e se matem entre si sem que o Estado tenha capacidade de controlá-las. O que tem denúncia, inclusive foi afastado o chefe da intervenção federal nos presídios, lá no Pará, de participação do Estado em tortura de presos, e não só de presos, também de presas. As denúncias são bastante graves, merecem ser investigadas, e ainda que não tirasse uma conclusão, e ainda que não repudiasse de pronto, o presidente não devia minimizar e muito menos, de novo, culpar a imprensa. A imprensa está noticiando algo que foi denunciado pelo Ministério Público e amplamente documentado, com vídeos, depoimentos em vídeos, etc. O jornal o Globo fez uma boa reportagem a respeito, bastante alentada, com muitos documentos. Então, no mínimo, ele deveria dizer que o Ministério da Justiça vai apurar isso, porque os presídios estavam sob intervenção federal e o ministro Sérgio Moro esteve ao lado do interventor afastado e acusado dessas denúncias, mesmo depois
de ele já afastado. Então, eu acho que isso é lamentável, essa verdadeira fixação que o presidente tem na imprensa, e tudo culpar a imprensa, tudo culpar o mensageiro, não é só um destempero, isso tem método, né? Isso tem o objetivo de ir minando a imprensa e minando a relação da sociedade com a imprensa aos poucos. Isso é um método típico de demagogos, de autoritários, de pessoas com perfil populista, seja de esquerda ou de direita, e o presidente Jair Bolsonaro bebe desta fonte e inocula esse veneno na sociedade brasileira. Um veneno ao que o José já se referiu, da falta de humanidade, falta de humanismo, e também esse da deletéria crítica sistemática à imprensa, quando deveria dar conta de ações que são de Estado. Constantino. Eu quero aproveitar o gancho para falar mais do relacionamento do presidente com a imprensa do que do caso em si da pergunta. Não cabe ao presidente escolher que pergunta responder, né? Há uma má compreensão do papel da imprensa aí, e é óbvio que existe uma campanha do presidente Bolsonaro contra a imprensa como um todo, um trabalho de demonização do trabalho jornalístico, né? Um esforço de demonização muito na linha do que faz o Donald Trump nos Estados Unidos. Mas isso não seria possível sem grandes deslizes, na minha opinião, da própria imprensa. Ou seja, há um viés ideológico, há uma má vontade, uma torcida contrária ao governo, ao presidente. Isso tudo é refletido na escolha de pautas, no foco excessivo, na falta do senso de proporção, muitas vezes, em relação a governos anteriores. Então, nesse sentido, eu acho que muitas vezes o próprio trabalho da imprensa permite esse tipo de pretexto utilizado pelo presidente para essa campanha de difamação. Eu acho que tem um editorial do Gazeta do Povo hoje muito equilibrado nesse sentido, mostrando que o governo Bolsonaro faz um esforço de pressão do Estado, até mesmo em cima de anunciantes, já está nesse nível, para, de alguma forma, colocar uma faca no pescoço da imprensa, né, que é análogo àquilo que o PT fazia de forma diferente, que era financiando, né, a imprensa subserviente ao Planalto. Então, ambos, PT e Bolsonaro, têm esse tipo de relacionamento com a imprensa. Mas para a gente poder blindar o fundamental trabalho jornalístico, eu acho fundamental, e eu venho sempre repetindo isso, fazer um esforço de meia-culpa em relação a essa má vontade ou essa torcida do contra ou esse viés ideológico. É muito na linha do que o jornalista Carlos Alberto de Franco vem fazendo em suas colunas no Estadão. Ele vem mostrando que é fundamental o presidente abandonar essa campanha, essa luta demagógica contra a imprensa toda. Ao mesmo tempo, é fundamental a imprensa também tentar ter um pouco mais de boa vontade em relação ao que acontece de fato com o governo e deixar um pouquinho de lado a torcida e o viés ideológico, se possível, né? Claro que todo mundo vai ter algum viés, é natural que tenha, mas reconhecer que há essa clara disposição em tratar tudo aquilo que é negativo do governo Bolsonaro com uma lupa e talvez dando uma hiperdimensão, o que não acontecia em governos anteriores, eu acho que é importante trazer isso à tona para justamente não dar munição a essa campanha populista e demagógica do governo contra a imprensa. Não cabe ao presidente, repito, escolher que tipo de pergunta vai ter ou não que responder. Mas, para fechar com a analogia dos Estados Unidos, pega um jornalista, entre aspas, como Jim Acosta, que é uma estrela da CNN, que usa o seu espaço dentro da Casa Branca para praticamente fazer uma campanha contra o governo Trump e trazendo ali realmente fatos muito mais ligados a essa campanha contrária ao governo do que jornalístico, né, do que perguntas de viés de cunho jornalístico. Isso aí é o que justamente levanta a bola para um Trump poder expulsar o Jim Acosta da cobertura, como já aconteceu nos Estados Unidos. Então, eu acho que caberia à imprensa brasileira um esforço de meia-culpa para evitar levantar essas bolas para o bolsonarismo chutar a gol com os seus demagogos. Nesse caso específico, acho que a gente concorda que a pergunta era relevante, que ela não continha nenhuma armadilha, né? Ela era uma pergunta factual em cima de coisas, denúncias do dia, portanto, da pauta, a mais comezinha e mais básica ali, arroz com feijão do dia a dia de qualquer setorista do Alvorada, né? Sim, sem dúvida. Por isso que eu disse, não cabe ao presidente escolher
que tipo de pergunta ele vai responder. Né? Isso já demonstra um viés autoritário em relação ao trabalho da imprensa. Né? Se ele não gostar de uma pergunta, se ele achar que tem um viés, uma má vontade, que ele aponte isso. Né? Sem dúvida, nesse caso específico, o caso é sério, como o Josias trouxe, como você acrescentou, e ninguém pode aceitar a tortura dentro da prisão no Brasil. Isso é a maior falência que existe da função estatal. Né? Não consegue proteger nem mesmo o prisioneiro. Fala, Josias. Olha, eu acho que todo presidente da República, todo o governo, a entourage, tende a dizer que a imprensa o maltrata, que a imprensa critica injustamente. Eu acho isso tudo uma grande balela, sabe? O Bolsonaro, ele acho que recebe até menos críticas do que mereceria receber. É um presidente atrabiliário, é um presidente que tropeça nas próprias pernas, cria crises do nada, atrapalha os seus principais ministros. O ministro Tarcísio de Freitas está no exterior tentando consertar atrapalhadas do presidente, mostrando que aos investidores que o Brasil não é o desastre que parece ser por conta das crises que o presidente produz, atrapalha o ministro Paulo Guedes. E não é verdade que outros governos não tenham sofrido o mesmo escrutínio da imprensa. O Fernando Henrique, dizia-se que protegiam o Fernando Henrique. O Fernando Henrique, eu mesmo participei de cobertura sobre compra de votos do Fernando Henrique. Houve reportagens violentas nessa matéria, mostrando que o governo comprou votos para aprovar a reeleição, a emenda que permitiria a reeleição do presidente. Depois, denúncias contra o processo de privatização, mostrando que houve negócios ali por baixo da mesa no processo de privatização. O Lula, a degradação do Lula, do PT, da Dilma, desse projeto de poder que levou o país para o buraco em que nós nos encontramos, a imprensa que denunciou isso, a imprensa mostrou isso. O Bolsonaro deve muito da sua ascensão ao trabalho que a imprensa realizou. Então não acho que seja injusto o tratamento que o Bolsonaro dá ou que a imprensa dá ao Bolsonaro. Muito pelo contrário. Às vezes acho que fica aquém do que aquilo que o presidente merece em relação ao que ele faz.